Pastor evangelista Jânio César, por favor, assuma o púlpito. Vamos recebê-lo com caloroso aplauso. Um aplauso para Jesus agora. Para Jesus é melhor. Aleluia. Queria que você estendesse a mão para o homem de Deus. Pai, nós reconhecemos o dom de mestre, o dom evangelístico, o dom pastoral que o Senhor colocou sobre a vida do pastor Jânio César. E agora eu, como pastor dessa igreja, anjo dessa igreja, autorizo, libero, para que ele flua em toda a sabedoria, toda a unção, toda a graça. Pai, o depósito que ele tem para essa noite, que ele não leve de volta, que ele fique aqui, que ele possa edificar a igreja, Senhor, com tudo que ele carrega. Nós honramos a unção do teu filho, em nome de Jesus. Amém? Mais um aplauso para Jesus. Jesus, obrigado. Eu quero agradecer o grupo de louvor. Gente, eu estou aqui até meio constrangido de estar nesse altar. Pelo amor de Deus, eu tenho visto que vocês só recebem a nata. E aí eu venho aqui para pregar no altar, eu digo, Jesus foi que vira em mim. Mas Deus é bom, Deus tem feito grandes coisas. E eu creio que essa noite o Senhor vai fazer algo especial, individualmente, para cada um de nós. Amém? Eu agradeço o grupo de louvor. Apóstolo, muito obrigado por suas lindas palavras. Obrigado a toda a igreja. Eu estive aqui recentemente, no início de fevereiro. Também estive com vocês aqui na época que o evangelista Rubens Cunha veio aqui. Eu tive o privilégio de ter esses contatos, de saber o que estava acontecendo. Para mim foi maravilhoso que ele pôde vir aqui também. E para mim vai ser uma bênção poder estar com vocês nessa noite. Vamos orar antes que eu comece aqui a mensagem. Você está preparado para algo especial da parte de Deus? Eu tenho visto que vocês estão em avivamento, que vocês estão... Deixa eu contar um segredo de púlpito para vocês. Eu sou um pregador que sei o que eu vou pregar nos lugares 20, 30 dias antes. Eu não sou aqueles pregadores que chegam na hora e mudam a mensagem, não. Talvez nos últimos 20 e poucos anos ministrando a palavra, aconteceu de mudar a mensagem por causa da forma como as pessoas reagem, 5 vezes no total. Essa é a segunda somente aqui. Então eu tenho algo para vocês que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava pensando, eu vou falar sobre tal coisa lá, eu já tinha decidido há muito tempo. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu vou ensinar. Vou trazer um ensinamento, vai ser assim, assim, assim. Então, pode colocar aí que quase 50% do que eu mudei em 20 e poucos anos pregando foi aqui, viu? Então, é porque Deus tem algo especial para você nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos chamou. Obrigado por essa obra. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nessa região. Pai, eu oro. Pai, eu oro para que essa igreja seja uma luz, Senhor, que vai iluminar tanto esses lugares, que as pessoas virão, Pai, de outros países para aprender como ser essa luz, como ser essa bênção. Obrigado, Senhor, porque já estamos impactando através, Senhor, de uma família do reino, literalmente. Mas eu oro para que o Senhor expanda, para que o Senhor faça mais ainda. E agora eu oro por esse momento, que o Senhor venha através da minha voz, através daquilo que eu vou falar, e toque aos nossos corações, em nossas necessidades, naquilo que nós precisamos de resposta. Que o Senhor possa me usar para trazer, Senhor, aquilo que está diretamente no teu trono, e que possa, de alguma forma, acrescentar e transformar aquilo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, aquele que crê diz amém. Amém. Levante sua mão assim bem alto, levante sua mão assim bem alto, diga assim, o Evangelho é o poder de Deus. Diga, por isso eu nasci com um propósito. Diga, por isso eu nasci para fazer a diferença. Diga, por isso eu nasci para causar um impacto. Diga, por isso eu sou um sucesso em todas as áreas, porque a graça e o favor do Senhor estão sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Por favor, tome os seus lugares. Eu já estava esquecendo, da última vez eu não pude trazer livros, eu não sei se você está preparado, mas eu tenho 2 livros ali e poucos, mas você pode adquirir. Tenho Marcados pelo Sangue, 2ª edição. É um livro que fala sobre o poder do sangue de Cristo Jesus, o que Ele fez na nossa restauração, como Ele nos curou e nos lavou e nos purificou do veneno
da serpente, assim como um antídoto nos livrando da morte, mesmo que nós estávamos infectados. Esse livro aqui, ele tem português e espanhol, mas aí só tem a edição em português. Você vai amar, é um livro que fala muito sobre milagres, testemunhos de cura, maravilhoso, um livro fino. Fala para o teu vizinho assim, ó, é baratinho esse aí, me presenteia. Eu tenho esse outro aqui, esse livro aqui, 7ª edição, esse aqui, eu acabei de abrir, a 7ª edição, acabou de chegar, em português, 7ª edição, em outros idiomas, em inglês está na 2ª edição, compreendendo o caráter de Deus. Muita gente tem dúvidas, elas pensam que elas são como Jó, elas devem sofrer, mas a Bíblia fala que Jó falou que o seu Redentor vive e em breve se levantaria. O Redentor já se levantou, você não precisa sofrer como Jó, porque Cristo Jesus já foi julgado, conforme Jó pediu, no nível do ser humano, para poder a gente ter uma chance diante do Todo-Poderoso. Então, você diante de Deus, você é filho de Deus, tão filho quanto Jesus. Ou seja, você não é Jó, você é filho de Deus. Então, você não precisa sofrer o que Jó sofreu, você vai entender por que Jó, sendo justo, sofreu, você vai entender o espinho na carne de Paulo, e você vai entender, se Deus é bom, por que pessoas morrem? Por que a enfermidade vem sobre as pessoas? Será que Deus está me punindo com uma enfermidade? Você vai entender aqui que Jesus é a manifestação em carne de toda a vontade de Deus. Então, quando você vê Jesus curando, você vê que é a vontade de Deus te curar. Ele nunca vai rejeitar a cura para você. Então, compreendendo o caráter de Deus. E aquilo que acontecia no Antigo Testamento, você vai entender a diferença sobre mandar matar e sobre juízo. Você vai entender que nunca um juiz pode ser culpado por declarar uma sentença porque alguém cometeu um crime. Então, Deus é o juiz, nós pecamos. Então, nunca veja o juízo do Antigo Testamento como Deus mandando matar ninguém. Veja sempre que nós merecíamos o juízo. E a Bíblia diz que no Novo Testamento esse juízo veio sobre Jesus. Ou seja, nele ninguém precisa mais morrer. Então, esse livro vai te ensinar sobre isso. Está na 7ª edição e creio que vai ser uma bênção para você. Rapaz, dava uma pregação o resumo que eu fiz do livro. É forte, Brasil. Abram suas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, por favor. Obrigado, graças a Deus vocês estão felizes e animados. Depois eu acerto com vocês o combinado. Meu Deus, as piadas de nordestino é muito engraçado. Ninguém ri. Hebreus capítulo 11, versículo 1, quem encontrou diz, eu estou vivo. Eu estou lendo na versão revista e atualizada, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Versículo 2, Hebreus 11, a gente tem na tela, né? Está dizendo assim, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo. Quando você vê a palavra universo, entenda o cosmos, tudo que está ao redor da Terra, tudo que forma o grande universo, formado pela palavra de Deus. Deus falou e tudo foi formado. De maneira que o visível, o que nós vemos, veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, já existia algo na mente de Deus, Ele colocou uma imagem para que a gente pudesse ver aqui na Terra. Nós temos que entender esse texto. Esse texto vem ensinar a crentes como você e como eu, pessoas que se converteram ao Senhor, pessoas que receberam Jesus, e elas começaram a passar por situações e elas não entendiam como as coisas funcionariam. No capítulo 10, o Senhor está falando através de quem escreveu o livro, sobre pessoas que sofreram em nome do Senhor. Pessoas se entregaram a Jesus e por causa disso elas tiveram perseguições, elas sofreram coisas pelo nome do Senhor. Recentemente, eu estive na Ásia e, por exemplo, na Índia, muitos hindus se converteram em nossas campanhas, e o pastor local me ensinou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, quando o hindu se converte aqui, a gente demora mais ou menos 3 anos para ele virar um discípulo de Cristo. E eu falei, por que tudo isso? Porque a família vai abandonar ele, porque ele agora é um traidor, por causa disso ele agora não tem mais relação social com quase ninguém, ele passa a não ter crédito com pessoas que são daquela religião, então ele agora vai ter que buscar no meio dos crentes, só que os crentes não o conhecem, e ele tem que ser discipulado 3, 4, 5 anos, para que a fé dele se firme, para ele não desistir por causa daquilo que ele vai passar.
porque é um pouco diferente. Eu passei isso na minha juventude quando eu recebi Jesus, porque havia uma perseguição muito grande, mas eu não era hindu, eu era cristão, mas não conhecia nada sobre Cristo. Eu passei por isso, eu fui deserdado, eu passei por algumas coisas desse tipo. Você não precisa passar por isso. Nós aqui hoje estamos num país maravilhoso. Você se converteu, você aprende sobre as coisas do Senhor, e você não precisa de anos para as coisas do Senhor você entender. Você já está entendendo, você tem feito esses dias aqui, aprendendo a palavra de Deus. O apóstolo, ou a pessoa que escreveu isso aqui, eu ia falar o apóstolo Paulo, a pessoa que escreveu essa carta, é porque até o ano 500 era declarado que essa carta era do apóstolo Paulo. Aí depois o pessoal desistiu dizendo que não era. Mas aí... a carta de Hebreus, só abrindo parênteses para vocês, ela era enviada dizendo carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, até o ano de 500. Aí depois o pessoal disse assim, não foi ele não, aí tiraram. Mas vamos voltar. O autor aos Hebreus está nos ensinando que no meio da dificuldade, nós devemos perseverar pela fé. Nós não precisamos retroceder. E nós seremos recompensados por aquilo que colocamos a fé em Deus. Quem colocou sua fé em Cristo Jesus aqui? Há uma recompensa em quem confia no Senhor. Confiar em Jesus abre a porta do favor. Entregar a vida a Jesus faz com que você comece a desfrutar de um favor a qual você nunca teve. Você viveu por muito tempo debaixo de uma misericórdia, agora você está, além da misericórdia, debaixo de um favor. Você começa a alcançar coisas através da fé que antigamente você não tinha capacidade. E a Bíblia, então, quando ele fala sobre isso, vamos voltar no capítulo 10, eu vou voltar para o capítulo 11, tá bom? Vai para o capítulo 10, versículo 23, versículo 35, melhor dizendo. Eu vou voltar para o capítulo 11, mas eu primeiro tenho que voltar aqui. Capítulo 10, para explicar o que eu estava falando, que o escritor falou. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. As pessoas estavam com alguns sofrimentos, as pessoas estavam sendo perseguidas por causa da sua fé em Deus. E ele diz, porque ela tem grande galardão, grande recompensa. Diga, minha fé é recompensada. Diga, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas Ele ainda me recompensa. E ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, deve ser feita a vontade de Deus. Alcanceis a promessa. As promessas de Deus são condicionadas a você cumprir a vontade, não uma penitência. Você não precisa, Deus, eu vou fazer isso para o Senhor me dar isso. Não, você precisa confiar e cumprir a vontade dEle. E Ele te recompensa pela fé. Então, ele diz e completa no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo... Se tem algum justo aqui, levanta a mão aqui. Cadê o justo? Cadê o justo? Cadê o justo? Gente, tem 3, levanta a mão. Cadê? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Mas escute isso, e se retroceder, o justo retroceder, nesse justo, não se comprar minha alma não se alegrará, ainda que você seja justo, você desistindo do que você está aprendendo em Deus. É muito forte o que ele está falando. E aí ele diz, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto, somos da fé. E ele diz, para a conservação da alma. Então preste atenção, vamos voltar para Hebreus capítulo 11, foi porque eu preguei Marcos da última vez aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aí ele diz, nós somos da fé. O que é a fé? Aí agora ele explica, ora, a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, foi assim que os antigos obtiveram seu bom testemunho, seus milagres. Foi assim que o mundo foi formado, do que não via-se, e se tornou visível. Então nós temos aqui, a fé está baseada no que se não vê, que torna aquilo visível. Nós temos aqui que primeiro você crê, depois você tem um testemunho. Então nós temos que entender que a fé está baseada em alguns princípios duplos. A fé no que Deus diz em sua palavra, a fé que você passou a crer quando entregou sua vida a Jesus, ela está firmada em 2 fundamentos básicos. Quais são os fundamentos? Primeiro, naquilo que nós esperamos, naquilo que nós não vemos, mas nós esperamos porque nós sabemos que é uma realidade. Então ele diz, a certeza daquilo que se espera. Podemos interpretar a certeza daquilo que nós esperamos como promessas. Diga comigo, promessas. E a convicção daquilo que não se vê. Podemos interpretar isso como acontecimentos, fatos, feitos. Porque ele diz,
baseado naquilo que nós não vemos, mas que já aconteceu. A fé é a promessa do que se espera, ou a certeza do que se espera. E a convicção de fatos, acontecimentos que não vemos, não quer dizer que não aconteceu, quer dizer que você só não viu. Vocês entenderam? Então, por isso, o mundo veio a existir de algo que você não viu, mas que já existia e que Deus, através de sua palavra, colocou imagens sobre aquilo. Então, assim foram os antigos, eles creram numa promessa baseado em quem prometeu, no que ele já fez. Então, eu creio no que Deus prometeu, no que Deus me falou, no que a palavra falou ao meu respeito, baseado no que Deus já cumpriu. Eu não estou dando um tiro no escuro, eu não estou fazendo uma coisa aleatória, não. Eu creio que Deus fará o milagre que eu preciso, baseado no milagre que Ele já fez. Ou seja, você acredita que Jesus morreu e ressuscitou, Ele foi à cruz do Calvário, quem acredita nisso? Ninguém viu isso aqui. É um fato invisível para nós, mas que é real e que dá base para tudo aquilo que Ele falou, que vai acontecer, que ainda está invisível, mas já é real sobre a sua vida. Ou seja, nós temos um documento assinado dizendo que o que vem é real, é verdadeiro. Eu vou explicar melhor para vocês. Então, a primeira base é promessas. Diga, eu tenho promessas. Diga, baseado no que Deus já fez. Então eu sei que Deus vai abrir aquela porta que eu preciso, porque Ele já abriu o Mar Vermelho. Essa porta não é tão grande ou tão maior que o Mar Vermelho, eu não vi o Mar Vermelho sendo aberto, mas aquilo chancela, aquilo dá o selo dizendo, vai acontecer, meu emprego vai chegar, a bênção está chegando. Por quê? Porque Deus é expert em fazer essas coisas. Ah, Deus me chamou para ser uma pessoa importante, Deus me chamou para ser uma pessoa que tenha respeito na sociedade, para ser um ministro, para ser isso, para ser aquilo outro, para ser uma dona de casa, para ser uma família, papapá. Ah, mas nada aconteceu. Deus falou com Davi. Deus ungiu Davi com 17 anos, ou 13 a 17 anos de idade, e ele continuou cuidando de ovelhas. Você tem que entender que a promessa, ela é aquilo que é futura. E que você tem que se comportar como autor, como dono da promessa que Deus deu, independente se você voltou para limpar as coisas da ovelha. Então, Davi era tão rei quando era um adolescente de quanto ele era quando assumiu o trono. Então a fé está baseada que eu tenho aquilo que foi falado por Deus, independente de estar sentindo agora, mas eu levanto os meus ombros, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Quantos de nós temos uma palavra de Deus de ajudar pessoas? Eu vim para Jesus, eu quero ajudar o mundo, eu quero transformar o mundo. A gente sempre fica muito pensando local. Mas Deus quer que a gente mexa com o mundo. Então a gente fica, o que é que eu vou fazer? E Deus está colocando sementes no seu coração. O favor está sobre a sua vida. Quando você dá o primeiro passo, Deus começa a usar você. Pessoas simples. Eu lembro, quando estava no sertão de Pernambuco, Deus falou comigo que eu pregaria o Evangelho. Eu me converti aos 17 anos de idade. Aos mesmos 17 anos de idade, minha família me tirou da... Eu não tenho o sobrenome da minha família, parte de pai, aquela coisa toda, tal. Fui colocado um traidor da família. Agora eu já não tinha mais nada. Eu pedia todos os dias para morrer. Porque eu dizia, eu não tenho um propósito, eu não tenho um futuro. E se eu morrer, eu vou para perto de Jesus. Qual é melhor? Ficar numa vida de sofrimento ou ficar com Jesus? Eu não entendia que o que eu não estava vendo era tão real quanto essa cadeira que você senta. E eu lembro, aprendi sobre aquilo que Deus tinha para a minha vida. Aí, depois que aprendi o que Deus tinha para a minha vida, eu falei, Senhor, agora não me leva não. Agora eu quero viver muito. Mas isso não quer dizer que a minha vida mudou porque eu descobri o que eu ia ser. Só mudou a minha maneira de pensar. Eu passei a pensar conforme aquilo que a palavra disse ao meu respeito. Eu passei a levantar minhas mãos e dizer, um dia eu estou pregando na África, outro dia eu vou estar pregando na América, outro dia eu vou pregar isso, aquilo, outro. E o pessoal começou a olhar para mim e dizer assim, e esse doido? Porque quando você se converte e vem para Cristo Jesus, um mundo de realeza se torna real para pessoas que se achavam que eram plebeus. Nós somos realeza, nós somos sacerdócio real, nós passamos a ter agora o direito do Altíssimo de acreditar, mesmo que é invisível, que vai acontecer, que faz parte daquilo que Deus tem para a minha vida.
Então eu declarava essas coisas, as pessoas diziam, não vai acontecer, mas eu nunca vivi a situação do momento. Eu tive muitas dificuldades e maneiras para desistir, mas eu disse, vale a pena enfrentar a dor, porque seguir a Cristo é a melhor coisa que tem. E o Senhor começou a abrir portas, o Senhor começa a fazer as coisas, baseado em quê? Naquilo que Ele falou com você. O que foi que Deus falou com você? Deus falou algo maravilhoso com você? Os profetas vêm aqui, o apóstolo prega, começa a queimar no seu coração, aí depois de 2, 3 dias, aí você se esquece. Traz à memória o que te traz esperança, porque isso é real, vai acontecer. Só não desista, isso é a fé. É isso que o apóstolo, ou a pessoa que escreveu, está nos ensinando. Creia no invisível, porque tudo que precisava ser feito para esse invisível se tornar visível na sua vida, já aconteceu. Então dá voz, dá imagens ao teu futuro, chama a existência ao teu futuro, falando e concordando com a palavra de Deus. Então os acontecimentos são as credenciais do Senhor para nós entendermos. Então Cristo, Ele veio nos ensinar que essa fé é possível. Deus não está tão distante, Deus não está lá longe, ó Deus, Pai de Abraão, Pai de Isaac e de Jacó, Deus de alguém, nunca o meu Deus. No Antigo Testamento, você vai ver que o máximo que o chamava era o nosso Pai. Geralmente Davi o chamava de o nosso Pai. Não tem ninguém, meu Pai, porque era distante. Quando Jesus vem, Ele inaugura um novo processo. Ele diz, Abba Pai, Paizinho querido. Ou seja, Ele aproxima o Todo-Poderoso de pessoas comuns. Você e o Todo-Poderoso são íntimos. Você e o Todo-Poderoso não estão tão distantes. Você não precisa, ó Deus, de Abraão, de Isaac e Jacó. Meu Pai, eu sei que o Senhor é o meu Pai, o Senhor habita em mim, o Senhor prometeu, essa enfermidade não faz parte da minha vida porque eu sou curado, essa situação não tem direito porque eu sou mais que vencedor, eu já tenho em ti, conforme a palavra de Deus, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas já é real sobre a minha vida, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o meu Pai, é o seu Pai. Então Cristo colocou uma imagem celestial dentro de nós, através das promessas. Toda promessa que você tem de Deus tem uma imagem dentro de você. Se você fechar os olhos para aquilo que você está acreditando, você vai ver dentro de você. Começa a refletir dentro do que você é. Em Cristo está a resposta da fé. Em Cristo o Todo-Poderoso está acessível ao toque. Não é mais um Deus que não pode ser tocado, porque esse próprio Deus se fez homem, para que os homens pudessem tocar em Deus. Ele trouxe o Todo-Poderoso à simplicidade da carne humana. Você e Deus são íntimos. Diga, Deus é bom. Um dia eu estava pregando numa conferência, não sei se eu contei isso para vocês na última vez, no Rio de Janeiro, e uma pessoa aqui da região sul, tinha, sei lá, 3, 4 mil mulheres, era uma grande campanha, conferência de mulheres, que eu fiz parte de um ministério que a gente fundou, essa ideia de conferência, e na primeira edição, 2014, uma senhora veio, no momento eu ia pregar à tarde e à noite, na sexta-feira, e a senhora, ela veio, tinha essas fitas assim, ela tirou a fita, veio aqui à frente e falou, pastor, ore agora. Eu falei, o que foi que aconteceu? E ela, muito nervosa, ela disse, porque o meu neto estaria para nascer agora, lá no sul do país, mas os médicos disseram que não detectam mais batimento cardíaco, já faz um tempo, e eles agora só querem tirar o feto, porque a criança está morta no ventre. Mas ore por ele, porque eu creio que se o senhor orar daqui, ele vai ressuscitar lá, no ventre dela, no hospital. Eu falei, qual é o nome que vocês iam dar a essa criança? Ela falou, nós vamos dar o nome de Lorenzo. E eu lembro, chamei aquelas mulheres de oração e disse, vamos declarar agora, Senhor, nós te agradecemos pela vida do Lorenzo. E agora dou uma ordem, Lorenzo, onde você estiver, tenha vida. Você vai nascer perfeito, você não vai ter sequelas, porque você está vivo. A partir de agora nós damos uma ordem, volte à vida. E à noite, aquela mulher veio chorando com a foto do Lorenzo. Lorenzo hoje tem cerca de 11 anos de idade, perfeito, ressuscitou no ventre. Eu não vi nada daquilo, mas eu sei que a palavra do Senhor fala que nós ressuscitaríamos os mortos. A palavra do Senhor fala isso. Eu estou te dando um macro aqui, mas eu posso te dar um outro testemunho, bem menor.
Um dia, fui fazer uma missão lá no meio do Maranhão, lá em São Luís do Maranhão. Saí de perto da capital, Recife, em Pernambuco, de ônibus, porque a missão nos enviou, eu e um outro missionário, com livros e bíblias para fundar uma igreja, hoje uma das maiores igrejas lá de São Luís. Nós fomos fundar em 2004. E aí íamos passar algumas semanas lá, nós tínhamos o dinheiro contado para comida, o dinheiro contado para o ônibus e a volta no ônibus. Mas, irmãos, era ônibus de 24, 30 horas dentro do ônibus. E mesmo que a gente era bem novinho, eu não tinha parada, porque o estado do Maranhão, uma cidade está a 5 horas da outra. Não para, é só coco babaçu de um lado e do outro, até chegar na capital. E eu lembro que eu falei para o camarada, falei, cara, vamos crer que a gente vai voltar de avião. A passagem de avião era 10 vezes, era muito caro andar de avião naquela época da VASP ainda. E eu lembro que a gente estava lá, era VASP. E aí eu lembro que, isso foi 2004, eu lembro que eu falei para ele, olha, nós vamos de avião. E aí o pessoal disse, não, mas avião é muito caro. Eu falei, não, mas Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai abrir uma porta. Eu não estou vendo, mas Deus vai abrir. Quando você tem Jesus no seu coração, você tem o favor, e desejos vão ser realizados por esse favor. Coisas grandiosas vão acontecer que naturalmente não aconteceria, ou então você está no fim da fila, Deus te coloca no início da fila. É o favor, por aquilo que você confiou no seu coração. E eu falei, vai ser assim. Aí a gente estava lá, chegou no sábado, chegou a notícia de manhã. A gente ia embora na segunda-feira, vários dias. A gente já não aguentava mais, irmão. Eu estava magro, continuei, né? Eu não aguentava mais, irmãos. E aí, quando foi no sábado, domingo todo ia ser de culto. Segunda ia ter um culto e a gente ia direto sair para a rodoviária na segunda-feira para pegar 30 horas de ônibus. Aí quando foi no sábado pela manhã, vocês estão sabendo o que aconteceu? Eu falei, o que foi que aconteceu? A VASP está com uma promoção. Viagem pelo preço do ônibus. Eu falei, tem para Recife? Ele falou, tem. Vamos lá. Não tinha internet para fazer as coisas. A gente teve que ir na VASP. Pegamos o busão. Fomos na VASP, tínhamos o dinheiro contado. Cheguei lá na VASP, tinha uma fila maior do que o INAMPS. Todo mundo ouviu da promoção. Eu falei com um homem lá, eu queria 2 passagens para Recife. Ele falou, aquela da promoção? Tem mais nem fila de espera. Aí eu, não, mas deixa eu entrar aí, porque tem algo sobre mim que quando eu entrar, essa passagem vai ser minha. Ele falou, você não entra aqui não, ninguém entra mais. Aí eu cheguei para o pastor que levou a gente e falei, pastor, tem outra agência menorzinha assim não, que a gente pode entrar? Ele falou, tem uma aqui, chamada Voyage. Era na esquina, assim, do lado, na ilha de São Luís, lá no Maranhão. Entramos, estava só a moça no computador. Eu falei, moça, eu quero 2 passagens para Recife, naquela promoção do preço do ônibus da VASP. Ela falou, aquela que aquele pessoal lá não tem mais nem fila de espera? Só por um milagre. Eu falei, então coloque o meu nome, que é com isso que eu trabalho. Ela falou, vou colocar o seu nome, mas vai acontecer nada, porque tem que ser um milagre muito grande, porque tem uma escala em Fortaleza, ou seja, 2 pessoas de Fortaleza têm que desistir, 2 que saem de São Luís para Fortaleza, e 2 de Fortaleza para São Luís, e você tem que pular toda a fila de espera. Eu falei, pode colocar aí. Deu os nomes, eu falei, segunda-feira pela manhã me ligue, 9h30 da manhã, para eu vir fazer o pagamento aqui. O pastor olhou para mim aqui do lado e fez, cabra macho. É verdade. 9h30 da manhã, estava o telefone tocando e aquela mulher dizendo assim, qual é o santo que você tem? Você é o quê? Eu falei, eu sou servo de Jesus, eu nasci de novo, e por causa disso o favor do Senhor está sobre a minha vida. Ela disse, olha, 2 pessoas saíram que ia para São Luís, e 2 saíram que era para Fortaleza, vocês pularam a fila, a passagem é de vocês. Eu disse, então, estou indo pagar. Compramos as passagens e viemos de avião e pulamos a fila. Assim vai acontecer com você que acredita no invisível. Deus não te chamou para a família do reino, para a família de Deus, para ficar, eu não sei, você sabe. Dentro de você tem uma certeza, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga glória a Deus. Então a fé, a fidelidade, ela será recompensada. A sua fidelidade vai ser recompensada. O Senhor tem recompensa para aqueles que acreditam naquilo que Ele falou. A fé, como eu falei, está baseada em 2 princípios que já falamos. Diga comigo, promessas
Diga, fatos. E isso nos dá 2 princípios legais por que crer. O primeiro é, a nossa fé está baseada aqui. A promessa nos dá a legalidade. A legalidade diz que aquilo é meu. A legalidade diz que aquilo é seu. É o documento que prova que você é proprietário de alguma coisa. Legalmente te pertence. Ainda que não esteja nas suas mãos. Ainda que está lá no banco. Ainda que você esqueceu a senha. Está no seu nome, legalmente, você é o proprietário. Esse é o primeiro princípio. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Legalidade. Deus já me deu a cura. Deus já me deu perdão. Deus já me deu tudo que eu preciso. Como eu vou desfrutar disso? Porque o segundo princípio, os fatos que não vêm, vêm do que é vital. O que é legal me dá o direito de usufruir daquilo que é meu. Se eu tenho a legalidade de ser dono de um carro, eu posso dirigir ele, desde que eu tenha uma habilitação. Eu sou habilitado, eu legalmente posso dirigir o carro que eu sou proprietário. Sim ou não? Mas eu posso ser proprietário e não ter habilitação. Então eu tenho o que é legal, é meu, mas eu não posso ter o que é vital, desfrutar. Então em Cristo Jesus, a fé faz com que temos a legalidade e temos aquilo que é vital. Nós tocamos, nós recebemos, nós participamos daquilo que espiritual se manifesta diante dos nossos olhos. Por exemplo, um carro, um automóvel comum, precisa de 2 principais aspectos para funcionar. Ele precisa, assim como a fé, ele precisa do combustível para ter a explosão, mas ele precisa que alguém coloque em movimento. Ou seja, a fé é o combustível, a ação é o movimento. Então eu creio, eu dou o passo de fé. Eu creio, eu dou o passo de fé. Eu não posso estar cheio de combustível e ficar parado dizendo, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não, Deus já fez, eu vou agir conforme já está feito. Eu coloco em movimento. Volte, por favor, a Hebreus 11, versículo 1. Alguém está aprendendo alguma coisa? Eu estou achando que vocês estão com frio. Então não? Então vamos continuar. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza. Quantos lembram? A legalidade. De quê? Das promessas. E a convicção, o quê? Os fatos. Do quê? O vital, o que se torna real para mim. Vamos ler esse texto baseado no que a Bíblia diz, no texto original. Eu sei que muitos pregadores gostam de dizer do grego, isso, aquilo, outro, de tal, mas a gente tem que entender uma coisa. A Bíblia não foi escrita em português, tampouco em inglês, tampouco em pernambuquês, na minha terra. Eu não sei fazer o sotaque de vocês, sei fazer o sotaque de tudo quanto é lugar do Brasil. Daqui eu não sei. Mas, por exemplo, não foi escrito assim em português, de onde eu vim, por exemplo, Pernambuco. Vamos botar do carioca? Caraca, moleque. A fé já é. Não está escrito assim. Não está assim, rapaz, olha, pense, a fé é a certeza. É um negócio de verdade. Não está assim. Então, quanto mais a gente entrar na cabeça de quem escreveu, nós vamos entender no nosso regional. O que é que isso vai fazer na minha vida? O que é que isso aplica na minha vida? Como eu disse, não foi escrito nessa língua para a gente. Se fosse escrito em pernambuquês, eu sabia a Bíblia todinha. Todos os acontecimentos eu tinha memorizado e sabia a interpretação canônica. Ora, a fé é a certeza. Pega a palavra certeza. Ela no texto original, ela vem de um texto que se escreve ou se diz hipostasis. A pronúncia é hipostasis, mas é HU no início dela. Essa palavra é uma palavra muito comum para a época dos apóstolos. Nós estamos falando aqui por cerca de 60 depois de Cristo, mais ou menos por ali, quando essa carta foi escrita. Essa palavra hipostasis, certeza, que talvez na sua Bíblia está firme fundamento, talvez na sua Bíblia está firmamento, eu não sei como é, tem várias versões. Quem tem firme fundamento na Bíblia aí? Olha lá, várias pessoas. Me diz uma diferente aí. Que não seja certeza e nem firme fundamento. Qual é a diferente que você tem aí? Alguém pode falar, é sua hora de falar. Fé natural e sobrenatural. Fé natural e sobrenatural. O que mais? Ok, temos várias formas de interpretar essa palavra. Hipostasis
Essa palavra eu vou te explicar com um exemplo. Um tempo encontraram alguns pergaminhos, aquelas coisas antigas que se escreviam, documentos antigos, e lá estava escrito assim, upostases. Upostases era quando alguém era proprietário de alguma coisa, como um terreno, uma propriedade, e ele tinha que ter um documento chamado em grego, hipostasis. Esse documento, hipostasis, é a mesma palavra que aquele documento dizia assim, título de propriedade. Ou seja, upostasis quer dizer que é um documento se referindo que alguém é proprietário daquilo. Upostasis é um documento dizendo que alguém é proprietário, é um título de propriedade. Você tem uma casa, você não deve nada ao banco, você tem a escritura que diz que você é o proprietário, isso é título de propriedade. Título de propriedade vem de um direito, o direito de ser dono, a legalidade de alguma coisa. É o título de propriedade. Então, o titular, o dono, tem o direito de usar, de usufruir do bem. Isso é o título de propriedade. Nós temos o título da posse, ou o direito da posse, que é, eu mesmo não sendo proprietário, eu posso possuir o que alguém é proprietário. Você empresta seu carro, sei lá, seu carrão, e eu estou lá dirigindo. Você é o proprietário, eu estou possuindo. Vocês estão compreendendo ou não? Aqui a Bíblia está dizendo, ora, a fé é o título de propriedade. A fé é o documento legal das coisas que se esperam. Então você não pode desistir sabendo que tudo que Deus falou, você é proprietário. Então, a fé é o título de propriedade das coisas que se esperam. Deixa eu ler para vocês aqui, na Bíblia Amplified Bible, que é a Bíblia ampliada em inglês, ela diz, now faith is the assurance, the title deed. Diz, agora a fé é a confiança, é o título de propriedade de coisas que nós estamos esperando. Ou seja, a fé é o título de propriedade. Quando você crê naquilo que Deus te falou, quando você entregou a vida a Jesus e passa a confiar nele, você passa a ser proprietário de coisas do reino de Deus, que você nunca fundou, que você nunca construiu, que você nunca pagou, mas que Jesus veio com o seu próprio sangue, pagou por todas essas coisas e nos deu como herança. Ou seja, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, somos proprietários legalmente de todas as bênçãos de Cristo Jesus. Então eu não vou ficar, oh Deus, lembra de mim. Não, eu tenho um documento, Senhor, está escrito, Senhor, está escrito, Senhor, está escrito. É assim que nós fazemos. Nós não vamos mendigar diante de Deus, nós vamos falar para Ele, é o meu direito que o Senhor me deu, é o meu direito que o seu filho conquistou para mim, e eu agora sou chamado filho de Deus, e está tudo na minha conta. Por isso que os milagres acontecem, por isso que você é curado, por isso que você é abençoado, por isso que os seus negócios vão prosperar, por isso que sua vida vai dar uma reviravolta grande, é por isso que você vai viver em novidade de vida. Você está na estação do favor, no tempo do favor divino. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, a fé é o título de propriedade das coisas que se esperam. E se eu não estou possuindo? Alguém está possuindo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem aqui entende como é que é um contrato de aluguel? Por exemplo, um contrato de aluguel, o proprietário, ele cede o direito de posse. Ele dá o direito de posse ao inquilino. Então, o que é que ele faz? Ele abre mão de usufruir do bem, mas ele vai receber algo em retorno. Então, nós vamos fazer um contrato. Imagina aí, um lugar bom aí, assim, para você passar férias. Onde é que é? Você tem um apartamento lá. Onde é um lugar bom aí? Onde é que é? Pô de Galinha. Eita! Aí tu falou minha língua. Aí tu tem aquela casona bonita lá em Porto de Galinhas. Não é Porto de Galinhas lá não, tá? É Porto de Galinhas. Aí tu tem aquela casona bonita lá. Aí o cara diz, vou alugar. Aí ele vai e faz um contrato contigo. 36 meses, sei lá quantos meses são. Assina o contrato. Ele tem que te pagar e zelar do bem. Mas aí o camarada faz o contrato, está usando o teu bem, porque legalmente você não pode nem entrar na casa. Você cedeu a propriedade, mesmo sendo proprietário.
Você deu a posse. Aí aquele camarada não paga aluguel, está bagunçando a casa toda, e quando você diz, nós vamos ter que resolver, ele diz, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Dá até uma música isso. Agora, o que você faria? Não, mas a vida é assim. A vida acontece essas coisas. Porque lembrando aqui, vovó foi assim. Mamãe foi assim. Por que a vida não seria assim comigo? Tá bom. Você faria isso? Ninguém faria isso. Você ia usar o seu direito legal. Você legalmente é o proprietário. Alguém quebrou o contrato, alguém não cumpre o contrato, você tem que pedir o bem de volta. E tem que ser ressarcido alguma coisa. Vocês estão compreendendo ou não? Aí, vamos agora para o mundo espiritual. O diabo vem, certo? Porque havia um escrito de dívida, porque, infelizmente, quando pecamos, por causa do Éden, nós, praticamente assinamos um contrato, a qual nós éramos escravos do pecado, da doença e da miséria. A lei veio nos mostrar isso. Aí o diabo nunca pagou nada, nunca fez nada, e possuía tudo que era nosso. A saúde divina, as bênçãos, tudo que era de Deus. Mas nós abrimos mão por um contrato mal feito, que nós pecamos, perdemos todas as coisas. Mas somos os donos. Mas abrimos mão da posse. Passamos a viver nesse mundo como inimigos de Deus. Então, Cristo Jesus veio para pagar o contrato. Cristo Jesus veio para cancelar aquele contrato. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, por favor, abra lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Ah, não, mas é porque com vovó foi assim. Vovó sofria disso. Aí mamãe teve também. Veio para mim. Essa doença que eu estou sofrendo, minha tataravó já tinha. É coisa de família. Ei, mas o contrato já foi cancelado. Não temos mais contrato com enfermidade, com miséria, porque minha família é todo mundo pobre. Porque na minha família ninguém deu certo, ninguém fez faculdade. Ei, Cristo cancelou esse contrato. Olha o que vai dizer aqui a Bíblia. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Diga, eu sou perdoado. Versículo 14 diz, tendo cancelado o escrito de dívida, tendo cancelado o contrato. O contrato que dizia que você era pecador, miserável e enfermo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Ou seja, não há mais dívida. Nós não temos mais dívidas com o pecado. Se você vem a Cristo Jesus, você não é mais um pecador. Se você vem a Cristo Jesus, você não é mais um miserável. Se você vem a Cristo Jesus, você não é mais um enfermo. Mas eu não me sinto assim. Mas a fé é a certeza, é o título de propriedade das coisas que nós esperamos, suas promessas. Ou seja, em Cristo Jesus, ainda que eu cometa pecado, eu sou justiça de Deus. Em Cristo Jesus, ainda que eu esteja enfermo, eu sou curado. Eu rejeito essa situação. Em Cristo Jesus, ainda que eu não tenha, eu sou mais que vencedor. Eu sou próspero, eu sou rico, porque Ele cancelou o contrato. Então, se a casa foi invadida por alguém que não cumpre o contrato, você chama as autoridades. Se o diabo tenta invadir a casa do Senhor, que é você, com enfermidades, com miséria e com sofrimento, e por que você fica, mas Deus, você tem que colocar para fora aquilo que está sendo contra a sua vida. Ei, enfermidade, eu te dou uma ordem. Ei, espírito de miséria, você não faz parte da minha família, porque agora eu tenho uma nova aliança, eu agora tenho um novo contrato, eu fui declarado justiça de Deus, eu fui declarado curado, eu fui declarado abençoado. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, despojando, coloca para correr aquilo que está tentando contra a sua vida. Diga, eu sou curado. Diga, eu sou abençoado. Em nome de Jesus. Vamos voltar aqui para eu finalizar. Obrigado. É porque eu tenho que terminar, irmão. O pastor já viu aquele pessoal assim, o pastor me deu tão pouquinho tempo. Lembra daquelas coisas assim? O pastor aqui me deu muito tempo, tá? Mas o pessoal diz assim, o pastor me deu tão pouquinho tempo. Aí o pessoal olha para o pastor. Não faça isso não. Preste atenção.
Vamos ler o texto de novo, porque ele diz, e a certeza, a convicção de fatos, diga comigo, fatos, que se não vem, diga, eu sou proprietário do que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Diga, eu sou perdoado. Diga, não tenho mais dívidas. Não tenho dívida com o pecado. Cristo pagou por mim. Diga, não tenho mais miséria. Diga, a miséria pode bater na minha casa, mas ela é ilegal. Legalmente, eu sou próspero. Eu sou superabundante. Sou mais que vencedor. Diga, a enfermidade, ela existe. Eu não estou negando, mas ela é ilegal, porque a legalidade em mim é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Diga, e pela fé, eu tenho a legalidade da cura divina. Nós entendemos a primeira parte, sim ou não? Eu agora vou usar o mesmo tempo para falar da segunda parte, brincadeira. E a convicção de fato que se não veio, ou seja, eu sou proprietário de coisas que eu não vejo. Como tornar isso real? Como perceber o que é? A fé não é um tiro no escuro, a fé lança sinais. Ela tem sinais que se entrega. Você percebe, algo vai acontecer. Deixa eu falar para vocês, a palavra convicção de fatos que não vê, então são fatos que a gente não vê. Essa palavra convicção, na língua original, no grego, é legchos, ela quer dizer evidências, não é a música não. Evidência é o que a pessoa deixa, mesmo que ela fez, ou cometeu um crime, por exemplo, que ninguém viu. São as evidências. Alguém pode, mas fazer toda a cena do acontecimento pelas evidências. Ninguém vê, mas tem como reconstituir. Então, Deus deixou evidências do que vai acontecer com você. Eu achava que vocês iam gostar disso. Eu estudei tanto desse exemplo, irmão, até para pegar as palavras. Deixa eu dar um outro exemplo. Quem aqui no sul tem gás natural? Tem não, né? Nos carros, que fica aquele cheirinho gostoso. Quem aqui já foi num posto de gasolina ou viu um táxi, alguma coisa, passando com aquele cheiro de GNV? Já viu? Você acha que o cheiro do GNV é ruim ou bom? Ele é ruim? E se eu disser para você que nem é ruim nem é bom? Porque é gás natural. Gás natural não tem cheiro, ele é inodoro. Aquilo é uma essência que está ali sobre ele. Aquilo não é o cheiro do gás. O gás é invisível. E para que ele não exploda, é colocado uma essência com um cheiro bem forte, para você saber que aquilo que é invisível está no lugar. Para não explodir, o cheiro é forte. Está te avisando, olha, se tocar fogo, explode. E você diz, mas eu não estou vendo nada, mas você sente o cheiro. Por causa de quê? Da essência. A palavra elegchos é a mesma palavra para essência. A fé é a essência de fatos que não vemos. Eu não estou vendo, mas vai explodir. A explosão chegando. Algo está chegando. Saia daqui hoje. Eu sinto o cheiro do milagre. Algo está acontecendo na minha vida. Eu não entreguei a vida a Cristo por acaso. Olha como eu estou sentindo. E não é o cheiro do gás natural, não. É um cheiro agradável. É o perfume de Cristo, aleluia. Mas eu tenho que contar para vocês, quando eu fui a primeira vez para a Europa, eu voltei de lá, eu passei 3 meses lá, fazendo missões. Eu voltei 4 dias antes do meu casamento, no início de 2009. Eu estava lá desde 2008. E eu lembro que eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu disse, eu vou voltar e vou levar para minha noiva um perfume francês. Mas ele vai ser comprado na França. Lá era mais caro que nos outros lugares. Mas eu disse, eu vou comprar aqui. Aí, quando eu voltei, o último lugar foi na França. Na hora que eu cheguei naquele lugar, eu pedi o perfume, expliquei para a moça como era minha noiva, e ela falou, eu já sei. Aí ela pegou um perfume, quando eu cheirei o perfume, eu falei, é esse aqui. Vou levar. Só que era caro. Um missionário início de carreira. Então, eu botei todo o meu dinheirinho e comprei um perfume chamado Coco Mademoiselle Chanel.
E quando eu comprei aquele negócio, eu disse, vou levar para minha esposa, levei, 4 dias depois eu ia casar, entreguei para ela. Minha esposa usa essa marca de perfume e esse perfume desde aquela época, até hoje. O mesmo perfume que eu trouxe em janeiro de 2009, 16 anos e meio. E é interessante que uma vez eu estava no escritório, e Jéssica estava em casa, e o escritório era na igreja, e eu comecei a sentir um cheiro, e eu disse, Jéssica está aqui, supostamente estaria em casa. E o pessoal, não, alguém deve ter o mesmo perfume que ela. Eu falei, sim, eu sei que as pessoas têm o mesmo perfume, mas quando o perfume toca, a essência que é colocada naquele líquido, ele fica individual a tocar na pele. Então, uma mulher que usa o mesmo perfume da minha esposa, ela não tem o mesmo cheiro, porque a essência individualiza, é um cheiro para cada pessoa, com o mesmo perfume. Eu disse, minha esposa está aqui. Ele disse, não está. Daqui a pouco Jéssica chegou, fiz surpresa, parei, fez não, tinha sentido já. Eu descobri que minha esposa estava no lugar pelo cheiro dela, sem ver nada. Assim é, a fé é o título de propriedade das coisas que se esperam. A convicção, a essência, como um perfume, de fatos que se não vê. Quais são os fatos? Os milagres, as coisas que vão explodir. E como ela tem esse cheiro? Ela tem um cheiro individualizado com o seu perfume. Porque foi colocado sobre você, o favor está sobre você, o favor está sobre você, o favor está sobre você. Então cada um aqui tem um cheiro de milagre individual, dizendo, vou acontecer para você. Você é uma cura, você é uma bênção, você é um emprego. O Senhor está dizendo que aquilo que é invisível já tem cheiro do milagre para a sua vida. Alguém pode dizer amém? Fique de pé nesse exato momento.